Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Life, o seu primeiro e único podcast pelo Instagram. Eu sou Ricardo Tostes e tenho a honra de apresentar esse podcast hoje. O Pod Life tem episódios semanais toda terça-feira às 20 horas da noite, aqui no meu perfil do Instagram. E logo após o encerramento do episódio, ele estará disponível nas principais plataformas de áudio. Para encontrá-lo, basta acessar o link lá no meu perfil. Não deixe de curtir e comentar essa live. Peço a vocês que compartilhem com os amigos. Compartilhe com os amigos. E também não deixe de me seguir aqui pelo Instagram, @RicardinhoTostes. Eu quero agradecer ao apoio dos meus parceiros, Planet Importadora, App Americanas e Dimensão. Ao decorrer da live eu vou falando um pouco mais sobre cada um deles. Vamos para a minha convidada de hoje. Minha convidada de hoje é de Itaperuna, tem 37 anos. Ela é mãe atípica de uma menina de 4 anos. É formada em Serviço Social pela Universidade Federal Fluminense. É também formada em Direito pela Universidade Iguaçu, especializada em Direito Processual Civil pela Universidade Católica de Minas Gerais. Possui mestrado em Ciência das Religiões pela Faculdade Unida de Vitória e é doutoranda em Sociologia Política pela Universidade Norte Fluminense. Atualmente ela atua como advogada e docente mestre no curso de Direito, onde tenho o prazer e a honra de tê-la como minha professora, gente. Hoje eu tenho a honra de conversar com minha querida professora, Líbia Goulart. Do lado. Aí, já tô chamando. Peraí, já. Aí, entrou. Boa noite, Líbia. Boa noite, Ricardinho. Boa noite a todos que nos acompanham aí por esse podcast, Pod Life. Eu quero já agradecer o convite, né, de participar aqui com você nesse momento tão especial. Fiquei muito feliz com o seu convite e tenho certeza que vai ser um bate-papo bem descontraído, bem agradável sobre a minha experiência da maternidade atípica. Eu que agradeço, Líbia. Quando eu criei esse projeto do podcast, eu não tinha outro nome a não ser você para falar sobre como é ser uma mãe atípica. Obrigada, Ricardo. Eu quero dizer que esse carinho é recíproco. Você é uma pessoa que foi muito importante desde o início, né? Desde quando eu descobri o diagnóstico da Maria, né? Foi logo no período da pandemia, onde eu tive a oportunidade de ser sua professora, né? E como que eu aprendi com você, como que você me inspira, como que foi importante ter você naquele período, como que a sua trajetória contribuiu com o meu maternar atípico, né? Se a maternidade típica, ela tem seus desafios, a maternidade atípica, né, ela traz grandes desafios. E ter você nessa caminhada foi muito bom, foi muito importante. Obrigado, Líbia.
Líbia, para a gente começar o nosso papo, queria que você contasse um pouquinho para gente. Conta um pouquinho da sua história primeiro. Como você me apresentou, né? Atualmente eu atuo como professora e advogada. A trajetória profissional, ela também foi uma trajetória de muitos desafios, né? Eu não tenho ninguém na família na área da advocacia, então conseguir um espaço foi um caminho muito árduo, foi bem difícil. Eu tive a oportunidade de fazer duas graduações e fiz duas graduações ao mesmo tempo. Eu passei na Universidade Federal Fluminense para Serviço Social e comecei a conciliar as duas graduações ao mesmo tempo. Por um período eu fazia direito de manhã e o serviço social à noite. Depois eu tive um contratempo, eu precisei começar a trabalhar. E aí, em 2005, eu falei assim, eu vou tentar. Eu vou tentar colocar as duas faculdades ao mesmo tempo, porque eu precisava trabalhar de manhã e à tarde. E eu tinha medo de não conseguir continuar pagando a faculdade de Direito, que era particular, e que era o que eu realmente me identificava e queria. Mas, pelo medo, fui tentando levar. E, graças a Deus, assim, na graduação, eu tive colegas, parceiros que me ajudaram muito. Então, assim, às vezes eu faltava na faculdade de Direito e os colegas me passavam os trabalhos, colocavam meu nome nos trabalhos, me repassavam a matéria, e aí eu ia estudando direto. Então, foi um período de 5 anos de muito estudo. Logo terminei a graduação, já fiz uma especialização, né? E aí eu falei assim, queria envolver com a parte de docência, achava interessante, mas sabia que o mestrado era importante. E aí comecei a advogar, logo passei na prova da ordem. Em 2016 eu comecei o mestrado. E aí os planos era terminar o mestrado e logo em seguida fazer o doutorado, né? Quem me conhece sabe que eu gosto bastante de estudar. Então, essa área acadêmica foi me atraindo e quando você está no meio, você vai ficando cada vez mais envolvida. E aí eu lembro perfeitamente que eu apresentei a dissertação no mestrado no finalzinho de agosto, em Vitória, e estava assim com muita dor de cabeça. E achava que era da ansiedade, né, da apresentação, da defesa. E na semana seguinte abri a inscrição para o doutorado numa outra universidade no Sul. E meus planos eram justamente já ingressar no doutorado. Só que os planos já começaram a sair diferente, né? Chegando de Vitória, na segunda-feira seguinte, eu descobri que, na verdade, eu estava grávida. E aí, então, eu precisei pausar um pouquinho esse ritmo de estudo um pouco acelerado que eu estava. E aí, então, terminei o mestrado em 2018, engravidei, né? Logo na conclusão do mestrado, tive a Maria Valentina, que é minha filha, de 4 anos hoje, em abril de 2019. E aí, com a gestação, né, a vida pausa e com o nascimento de um filho, né, as coisas começam a depender um pouco mais de atenção, né, da mãe, de E cuidado se eu da não mãe. me engano, Líbia, essa época que você fala antes da pandemia, né? Eu lembro que a última vez antes da pandemia que a gente teve aula presencial foi na aula da saudade da formatura. Se eu não me engano, você estava grávida e você iria entrar de licença para ganhar a sua filha. Né? Aí logo depois já veio, no ano seguinte, a pandemia, né? Isso. E as aulas passaram a ser remotas. Isso, as aulas passaram a ser remotas. E aí o desafio ele ficou duplo, né? Você tem que conciliar a volta ao trabalho pós licença maternidade e aí eu peguei logo de cara um período de pandemia. E gente, assim, eu tenho muita dificuldade com câmera. Tá aqui hoje fazendo essa live, Ricardo sabe, é um desafio enorme. Falo que Ricardo tem que me dar uma aula, porque eu tenho muita dificuldade. Isso é um desafio muito grande para mim. E com a pandemia, nós não paramos, né? As aulas Não, ficaram. a gente não parou nem
nem uma semana praticamente, né, Líbia? Isso, A exatamente. faculdade Nós não paramos. interrompeu as aulas, assim, por acho que 10 dias, 7 dias, 10 dias, e já logo voltou, foi para o remoto. Isso, foi. Quando viu que não iria ter volta naquele momento, né? Porque o início da pandemia todo mundo achou que ia ser uma coisa rápida e ele ia voltar logo daqui 15 dias. Quando a gente viu que o negócio ia demorar, 7 dias depois já estava com aula online, estava tudo voltando, né? Isso. E assim, a disciplina que eu ministrava naquele momento era só disciplina prática. E você ensinar peça prática, né? Falando em direito, presencial é de uma forma, e você ensinar no remoto é completamente diferente, né? Quando a gente está no presencial, a gente tem todo um contato direto com o aluno, você tem a sensibilidade, o olhar, é diferente. E aí veio o remoto, os alunos com câmeras fechadas, aquela dificuldade, né? Do professor também, não estava pronta para poder fazer uma aula remota. De uma semana para outra, sai do presencial e vem para o remoto. Então, foi assim, bem desafiador. Foi um período de muita aprendizagem também. A gente cresce com os desafios, né? Eu gosto dos desafios. Os desafios me movem. E... Mas eu acho também, Líbia, que a pandemia, por um lado, assim, a gente não vai falar que ela foi uma coisa boa. Mas, por um lado, te ajudou porque você pode ter mais contato com a sua filha quando ela nasceu, né? Você pode ficar mais tempo com ela. Sim, sim, a pandemia ela teve, né? Não posso reclamar, ela me possibilitou traçar caminhos que se não fosse na pandemia eu não conseguiria. E foi justamente nesse período da pandemia onde assim tudo estava completamente fora daquilo que eu havia planejado que as coisas começaram também a se encaixando, né? Os desafios vêm, as dificuldades vêm, mas a gente precisa encontrar algumas alternativas para você sair daquele turbilhão que você se encontra. E foi exatamente nesse período de início da pandemia, né, que foi março de 2020, eu estava lecionando em campus, e aí nós fomos para uma consulta em campus, e aí veio, né, na pandemia também o diagnóstico da Maria Valentina. Então foi assim uma jornada dupla, né? Conciliar a maternidade, entender o que era o diagnóstico, levar o desafio do lado profissional, porque você precisa tentar, né, equilibrar o seu lado emocional, porque o aluno, naquela época, eu não conseguia sequer falar que ela tinha um diagnóstico, que ela era uma criança atípica, porque... Mas você já sabia, Líbia, isso era o próximo tópico. Você recebeu o diagnóstico da sua filha. Para quem não sabe, a Líbia tem uma filha que ela. Qual é o diagnóstico dela, Líbia? Então, ela tem uma síndrome rara, ela tem uma duplicação do cromossomo 15. Nós mulheres temos 46 cromossomos, a Maria Valentina tem 47 cromossomos. Isso traz uma série de alteração genética na Maria Valentina. Ela tem muita hipotonia, ela teve muita dificuldade para andar, ela demorou muito a andar. Quando eu recebi o diagnóstico, né? E esse foi, assim, acho que o momento mais difícil do diagnóstico. Foi quando nós fomos numa médica no Mas Rio. quando você ficou grávida, então você não sabia desse diagnóstico dela. Não, eu não Você teve sabia. depois que ela Depois nasceu. que ela nasceu. Ela nasceu e aí nós fomos percebendo que o desenvolvimento dela não estava ali seguindo os marcos de desenvolvimento. Ela tinha um pescocinho muito mole. Ela não sustentava o pescoço. Na verdade, ela era muito flácida, ela é muito hipotônica. Hoje já melhorou muito, mas quando ela nasceu, ela tinha uma flacidez, ela tinha uma hipotonia muito forte, ela não conseguiu mamar. Então, foram algumas coisas que nós fomos observando que estava diferente, né? E isso que é muito importante também. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que tenha sido, entender que havia algo de errado ali, porque não é fácil você realmente aceitar, assumir. Na verdade, quando a gente fala
de aceitar para mim essa... É uma aceitação que a gente precisa trabalhar diariamente, porque os desafios são diários, né? Não acaba, né? Não. Você falando do diagnóstico da sua filha, eu lembro que na época que minha mãe estava grávida de mim, deu um exame que ela fez, ultrassom, exame de rotina, né, de grávida. Deu um exame, apareceu nada. E daí minha mãe ainda perguntou ao médico: o meu filho está saudável? O médico ainda falou: não, seu filho tá saudável, tá normal, como diz. O médico ainda costuma falar, né? Não, não se preocupa que seu filho tá normal. E para surpresa dela, quando eu nasci assim. Eu brinco que se eu tivesse visto meu nascimento, eu ia assustar. Que parecia que era um extraterrestre. Era um neném todo torto, com os braços todo torto para dentro, com os pés tortos. Tanto é que eles não mostraram, me mostraram para minha mãe. Eles esconderam dela até no outro dia para poder me mostrar para ela. Mas aí o que ele estava falando? A aceitação é uma coisa que a gente tem diariamente na Líbia. Porque receber o diagnóstico de um filho deve ser uma coisa muito difícil para uma mãe. Porque eu falo que a mãe tem uma conexão maior com os filhos. Não que o pai não tenha, mas a mãe tem um vínculo muito maior, né? Assim, Ricardo, não é que falta amor. Não, não falta amor. Não, não falta. Eu acho que o sentimento que a gente tem é de todas as dificuldades que a criança vai passar numa sociedade que ainda não entende que tem espaço, de que deve ser inclusiva, de que a gente pode fazer coisas extraordinárias. Nossa, como que você tem a me ensinar, como que você pode contribuir? Então, eu acho que assim, o impacto que eu tive foi quando a médica disse assim para mim: olha, você não precisa voltar aqui mais, porque a sua filha não vai andar, sua filha não vai falar. Você não precisa vir aqui gastar o seu dinheiro. E não é assim, não é dessa forma. Tanto que a Maria Valentina hoje corre. Só que acho que o que doeu tanto foi a falta de empatia, né? E a falta de humanidade ao se dar um diagnóstico. Os médicos não podem dar como se fosse uma sentença, algo tão definitivo assim. A gente tem hoje tantos recursos na fisioterapia, na fonoaudiologia, na terapia ocupacional, como que entender que realmente tinha algo de errado com a Maria Valentina e iniciar logo nos primeiros meses de vida dela com as terapias, como que isso foi importante, né? Se a gente não tivesse percebido logo no início que tinha, assim, ali uma deficiência, que tinha algo fora do normal, né? Daquilo que a gente entendia como marco de desenvolvimento, talvez hoje ela não estivesse aqui andando, né? Então, aceitar, reconhecer que tem alguma coisinha fora é importante para que você comece desde o início com os tratamentos, né? Isso é muito importante. Até mesmo se a gente analisar, naquele momento, o teste do pezinho, nós tivemos até um tempo depois uma ampliação de verificação de patologias, né, através do teste do pezinho. Quanto antes o diagnóstico ele é apresentado, maior as possibilidades de desenvolvimento, né? Então, isso é de extrema importância, né? Um diagnóstico precoce, ele traz grandes oportunidades de desenvolvimento para as crianças. Então, foi muito bom ter tido, né, a oportunidade, o privilégio de estar no interior e logo nos primeiros meses de vida da Maria Valentina, nós começamos os tratamentos. Isso fez toda a diferença na vida dela. Líbia, a gente percebe que quando a gente recebe o diagnóstico, a gente fica em choque, né? Mas hoje, você olhando para trás,
O que você acha que mudou na sua vida depois que você recebeu esse diagnóstico? Você mudou a forma de pensar? Muda completamente. Naquele primeiro momento, Ricardo, eu não vou mentir para você. Quando eu recebi o diagnóstico, o chão sumiu. Faltou o chão, né? Você fica tão você fica tão cego naquilo que o médico está te falando, de que não vai andar, de que não vai falar, como se ele fosse, né? Como a Maria do Carmo ela coloca aqui, acima dos médicos existe Deus, né? E Deus ele realmente realiza o impossível, mas você perde o chão. Eu perdi o chão naquele momento. Eu estava no Rio e foi assim de perder exatamente o chão, porque a gente quer ter uma vida normal. A gente está no período de férias, você já teve uma experiência com férias também. E quantos desafios as pessoas com deficiência têm para poder passear, para Verdade. poder sair de férias? Não é tão simples, né? Ninguém quer ser uma mãe guerreira, ninguém quer ser mãe extraordinária, a gente quer ser uma mãe normal. E quando você fala, né, que eu tive assim, a oportunidade de acompanhar mais de perto a vida com a Maria Valentina, na verdade, nem tão de perto eu consigo acompanhar assim. Isso traz diversos sentimentos, isso traz diversos conflitos para a gente também. Porque eu tenho uma jornada de trabalho muito grande, né? Eu trabalho no escritório de 8 às 5 e na faculdade de 6 às 10, praticamente todos os dias. E a jornada de professor é uma jornada puxada, né, Lívia? Você Ainda mais você que é responsável pela prática da faculdade, né? A sua jornada é mais puxada ainda, digamos, porque você tem que dar atenção para os seus alunos e para os alunos que vão no núcleo da faculdade, né? eu gosto muito, sabe, Ricardo? Eu faço assim com todo carinho, é uma coisa que me faz muito É bem. a Eu sua gosto de estar com os vocação, né? alunos, eu gosto de responder, né? Recebo milhares de mensagens de WhatsApp, sempre Não, tento responder, a sempre Lívia é falo, paciente, tá, gente? só Ela semana de prova que eu explica. não consigo, mas eu sempre tento responder e atender a todos. Mas voltando, quando você me pergunta o que foi mais difícil, então, assim, foi muito doloroso a forma como foi dado o diagnóstico, né? E graças a Deus, o primeiro diagnóstico que foi apresentado para Maria Valentina, ele foi um diagnóstico errado, né? Foi uma outra síndrome, e aí fazendo uma série de exames genética, nós entendemos que, na verdade, não era aquela primeira síndrome que tinha sido apresentado para Maria Valentina. Então, depois que passou, né, aquele momento assim que parecia que o mundo ia acabar, que a sensação, Ricardo, parecia assim Lívia, que eu não vou ser feliz a mais, que não haveria Silvia felicidade mais. deixou um recado para você, ó. Super mãe, super professora, super pessoa. Verdade, Silvia. E por coincidência, a Silvia também foi minha professora, Lívia. Ah, é? É, viu como eu tenho professora perdida por tudo quanto é lado? Verdade. Silvia é excelente professora. A Silvia foi essencial nesse momento também do diagnóstico. Nesse dia mesmo que eu recebi o diagnóstico, eu fiquei assim tão sem chão. Silvia saiu de Itaperuna, ela foi para o Rio, o Anderson também foi para o Rio para poder me dar o suporte. Minha mãe estava comigo, né? Minha mãe acompanha comigo com a Maria Valentina o tempo todo. E como que é importante, né, ter uma rede de apoio, ter uma família que está com você ali o tempo todo, porque tem momentos que a gente fica fraco, que a gente fica vulnerável, sabe? Tem momento que aquela força que parece que a gente tem, ela vai ficando fraquinha, e aí o apoio da família, ele é essencial para renovar essa força, né? Porque a gente precisa seguir. E aí eu fui entendendo que, na verdade, haveria sim um outro caminho, né? O caminho que eu tinha planejado, ele não seria percorrido daquela forma.
mas que a gente poderia traçar um outro caminho, que a gente poderia ser feliz de outras formas, né? E quando a gente vivencia a maternidade atípica, o interessante é que a gente passa a valorizar coisas tão pequenas que, às vezes, para uma maternidade típica, não tem significado nenhum. Então, eu me lembro de quando Maria Valentina começou a engatinhar, de quando Maria Valentina ficou em pé pela primeira vez, como que isso tudo, como que cada movimento que ela fazia era comemorado assim de uma maneira extraordinária, Lívia, sabe? deixa eu só te interromper um minutinho. Eu acabei de receber aqui, gente, uma encomenda do parceiro do podcast, do App Americana, um lanche para me comer depois, gente, lá do seu Osmano. Para quem quiser pedir um lanche igual esse, ou pedir outros tipos, é só entrar no App Americana, tá, gente? Pode seguir, Lívia. Então, assim, é muito importante, né, ter o apoio da família, ter essa empatia, né, ao longo de toda a vida, né? E fui entendendo, né, que era possível, sim, a gente buscar outras alternativas, né? E aí, então, nós começamos eu falei assim, gente, mudaram os planos, né? Eu lembro que na época eu tinha assim, o sonho era fazer uma festa de 1 aninho para Maria, a festa do Circo Rosa. E aí, uma amiga, uma conhecida aqui de Itaperuna me viu um dia passando e falou assim, Lívia, eu tenho um sobrinho que ele teve uma dificuldade semelhante à da Maria Valentina e minha irmã foi para o Rio. E a partir do tratamento que ela fez no Rio, o meu sobrinho, ele anda, ele está levando uma vida normal. Você tinha que conhecer essa clínica no Rio. E aí, então, foi quando eu decidi fazer contato com essa clínica no Rio. E era no período de foi final de 2019, né? A Maria estava com em torno de 6 meses, mais ou menos. Como eu te falei, ela tinha o pescoço assim todo molinho, ela não tinha o tronco firme, sabe? E aí eu fiz contato com a clínica do Rio e lembro perfeitamente. Fiz contato, falei assim, vou aproveitar meu período de férias, né, da faculdade e o recesso do fórum e vou para o Rio para a gente poder tentar. E aí, é uma clínica que fica na zona sul do Rio, em Copacabana. Então, assim, um custo completamente diferente, né? Dos custos daqui do interior, de um tratamento daqui do interior. E aí, eu falei com a minha mãe assim, falei com meu marido, falei assim, olha, vamos tentar, vamos fazer essa experiência com essa clínica do Rio. E aí, eles toparam, eu desisti, então, de fazer a festa do Circo Rosa e fomos investir no tratamento dela, né? Então, a primeira coisa foi mudar os planos e mudar os sonhos, né? O que antes era um sonho de uma festa passou a ser o sonho de ver a Maria Valentina engatinhar, de ver a Maria Valentina ser uma criança independente, com autonomia. E aí fomos para o Rio, ficamos o primeiro intensivo dela com a profissional extraordinária, que foi assim, um anjo, né? Deus envia anjos na nossa vida, a gente não fica desamparado, as portas foram se abrindo. E com 15 dias no Rio, a Maria Valentina, que com 6 meses ela não sentava, que ela não parava nem com encosto sentada, ela ficou sentada com 15 dias com tratamento lá. Cada sessão de fisioterapia, Ela ia evoluindo. a gente via uma diferença nela. E aí, no final dos 15 dias, eu falei assim, não, nós não quero voltar para casa mais. Eu quero que a Maria Valentina fique aqui. Porque por mais difícil que seja ficar longe, aqui eu estou vendo um desenvolvimento em 15 dias que em Itaperuna demorava muito tempo. Muito tempo. E aí, então, ficou de retornar em fevereiro, voltou em fevereiro. Depois voltava em março e a gente ficava nessa rotina assim, 15 dias no Rio e 20 dias em Itaperuna. Porém, quando foi em março, veio a pandemia e aí as clínicas, né, tiveram que ficar fechadas e nós ficamos praticamente sem atendimento de março de 2020 a julho de 2020 em razão da pandemia. Logo que houve liberação das clínicas no Rio para o retorno do atendimento, nós optamos por voltar para o Rio.
E aí minha mãe abriu mão de tudo e foi para o Rio com a Maria Valentina. E a Maria Valentina ficou de agosto a dezembro de Direto. 2020 direto no Rio, direto. E eu trabalhava, né, nesse período que ela ficou direto no Rio. Eu passei a trabalhar de segunda a quinta só. E pegava o ônibus, dava aula até 10 horas da noite, pegava o ônibus. Mesmo na pandemia, chegava no Rio na sexta de manhã, ficava sexta, sábado e domingo, retornava. Segunda-feira já chegava trabalhando já e foi assim esse período direto. E como que foi a pandemia para ela? Ela perdeu um pouco do desenvolvimento que ela ganhou nesse tempo de tratamento no Rio? Não, eu não digo que ela perdeu, ela ficou estabilizada, porque a clínica no Rio, ela montou um protocolo de Pra você fazer em tratamento casa. para a gente fazer em casa. Então, a gente tinha um material e aqui na minha casa a gente tinha assim, eu tinha o jump, eu tinha tudo que dava para a gente fazer, tudo que falava que, até hoje, tudo que fala que é bom para Maria Valentina, tudo que vai ajudar no desenvolvimento da Maria Valentina, a gente para tudo e vamos comprar, vamos adquirir. A Maria Valentina, ela fez uso de órteses, tudo que é importado, né? Então vai ter que usar o Teratog. O Teratog é uma órtese, né? Uma roupinha compressiva que coloca no corpinho e o corpinho fica firme. Então ela passou a ter a sustentação do tronco com aquelas órteses. E a cada 6 meses a Maria crescia, a órtese não servia mais. E aí passou a precisar usar uma órtese para o pezinho, porque o pezinho, né, como você falou, quando você falou do seu pezinho torto, Ricardo, eu me lembro como eu chorei no dia que eu fui numa consulta e a médica olhou para o pezinho da Maria Valentina e falou assim, mas isso daqui é torto, isso nasceu assim? Então, assim, é difícil, sabe? Eu acho que o que mais dói é, às vezes, como a forma como as pessoas lidam Não é nem de uma o forma tão conteúdo, é a desumana. forma, né, Lívia? É o Exatamente. jeito que alguns médicos têm de falar, é um jeito desumano de expressar, né? Às vezes ele pode até falar aquilo, mas Sim, falando de um jeito mais suave, mais humano, sim, né? exatamente. Quando eu ministro a disciplina de direito médico, eu falo, claro que a gente tem o termo do consentimento informado, que a gente precisa informar e esclarecer todo o diagnóstico ao paciente. Não estou falando de se omitir um diagnóstico, mas é a forma como você apresenta um diagnóstico, né? Então, eu acho que é o tratamento mais humanizado em todas as áreas, seja qual área for, seja na fisioterapia, seja na fono, seja o próprio advogado. O atendimento humanizado, ele faz toda a diferença, né? Então, esses A percalços gente que foram percebe a dolorosos. sua evolução também como mãe, né, Líbia? Porque hoje você fala da sua filha de uma forma mais suave, mais leve. Mas se você olhar para trás, até um tempo atrás, você não conseguiu. Você até comentou um dia comigo lá na Redentor que para você antigamente era muito difícil de falar isso, né? Sim, Era, era, era pesado para vocês falar, né? sim, Ricardo, porque quando você recebe o diagnóstico, até que você passa a entender que toda a sua trajetória ela vai precisar ser reestruturada, o medo que você tem, né, da ausência de empatia, por mais que a gente tenha o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que garante inclusão, que garante tantos direitos, a gente sabe que a efetividade destes direitos, eles não ocorrem na prática, né? Semestre passado eu tive a oportunidade de trabalhar numa disciplina de acessibilidade e inclusão. E olhando para dentro do nosso município, quando a gente fala de acessibilidade e inclusão, está lá no estatuto, a gente tem uma legislação, mas na prática, a gente sabe que é muito difícil dar efetividade a uma legislação, né? Então, eu acho que isso me trouxe muito medo e muita, no princípio, né, uma grande dificuldade. Você precisou fazer algum acompanhamento com terapia, Lívia, para poder ter essa Olha, uma aceitação?
Não, Ricardo, eu nunca fiz terapia. Eu acho até que seria necessário, sim, mas como eu te falei, a minha rotina de trabalho ela é puxada. Então, eu nunca A fiz terapia. terapia tenta te atender meia-noite, né, Lívia? Pois é um pouquinho A difícil. psicóloga tem que te atender meia-noite. É, E depois que você saísse da Redentor, aí a gente atender. pois é. Então, eu nunca consegui fazer terapia. E, assim, graças a Deus, a rede de apoio ela foi muito importante para mim. Sua mãe, né? Então, Você fala, você já falou algumas vezes comigo que sua mãe foi fundamental para você. Ela te apoia até hoje, né, Lívia? Te ajuda muito, né? sim, mas a Maria Valentina é extremamente agarrada com ela. É minha mãe, é o pai da Maria Valentina, meu marido e depois eu, né? E aí a gente tem que lidar com isso também, né? Então são muitas questões que a gente tem que ir lidando. Eu preciso estar fora, então eu preciso entender que, na verdade, aquele lugar, a filha vai chegar, vai dormir comigo. Não, aqui não acontece assim, dessa forma. Maria Valentina gosta mais de ficar com a avó, com o pai, eu acabo ficando em terceiro lugar, sabe? Então você tem que ter um equilíbrio emocional para poder lidar com isso também, né? Às vezes eu vou para pegar, não, ela não quer vir Ela comigo, quer a mas avó. ela quer a avó, ela sempre quer a avó. Tirar do colo da avó é a coisa mais difícil que tem, sabe? Mas a gente tem que ir Como foi para sua trabalhando, né? família, Lívia? Sua Oi? família foi um choque para sua família também? Olha, eles me apoiaram tanto, sabe? Eu acho que acaba sendo um choque porque assim, a minha família é muito grande e eu sou a única pessoa da família que tem uma filha com deficiência, né? E quando a gente olha para Maria Valentina, e aí é um outro detalhe que a gente passa também, né? A Maria Valentina, você olhando assim, você não fala que ela tem uma deficiência. Então, às vezes, as pessoas que não conheciam, que não entendiam o que era, ainda mais quando você fala de uma síndrome rara, que você olha e que você não vê nada, né? Às vezes as pessoas acaba não entendendo, mas como assim? Como que é normal? Como que não é normal? Você está inventando coisas, né? Então, assim, é difícil Olívia, para todo a mundo, para minha todo mãe mundo. falou que ela entende a sua situação, que aqui em casa eu só quero minha tia. É desse jeito. Mas a gente, como coração de mãe, eu acho que eu entendo assim a sua mãe e a Carminha também. Eu fico feliz, sabe? Porque eu saio para trabalhar e a Maria Valentina, ela nunca fica chorando, ela sempre fica bem. Às vezes eu até brinco, para de chorar, minha filha, a mamãe tá indo. E ela não tá nem aí, sabe? Então eu trabalho até 10 horas da noite tranquila, com a certeza de que ela tá muito bem com a avó ou com o pai, né? Que fica na minha ausência. Então, eu também tento levar isso de uma maneira assim, bem de boa, né? Porque senão a gente não tem cabeça para poder trabalhar. E minha mãe sempre falava muito isso comigo, principalmente no período da pandemia. Por mais difícil que seja entender um diagnóstico, por mais difícil que seja, né, fazer a escolha de ficar longe da Maria Valentina de agosto a dezembro de 2020, não foi uma Mas escolha você fácil. sabia que isso era pro melhor para ela, né, Lívia? Sim, sim, exatamente, era para o melhor dela. Talvez se ela tivesse ficado aqui comigo, ela não estaria andando até hoje, né? O tratamento que tem lá no Rio, aqui não tem. Então, assim, até hoje a Maria ainda vai para o Rio, né? Só que agora a gente tem intervalos maiores, porque agora ela já anda bem, ela ainda não fala. Mas é um processo. Ela não conseguia mastigar, né? Ela não conseguia mamar. Hoje ela já se alimenta normalmente, como todas as frutas. Então, são processos um pouco mais lento, né? Mas não significa que não vai falar. E entender isso também foi muito importante. Uma coisa que também que eu larguei teve um momento que eu falei assim, chega de ir ao médico e toda vez eu só ouvia assim, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. E aí eu falei assim, não, chega, não vou mais. Então eu já sabia qual era o diagnóstico, eu sabia que precisava fazer terapia. Então, se é fisioterapia, se é fono, se é terapia ocupacional que precisa, a gente vai fazer isso.
e parar de pesquisar na internet também. Ah, Deixar é? o Google, parar de ler artigo científico. E esse foi um choque também muito grande no consultório, né? A médica que nos atendeu no Rio, que deu o primeiro diagnóstico, ela era inclusive professora universitária, ela me deu um artigo para eu poder ler sobre o diagnóstico Ah, não é da possível. Maria. E aquilo, assim, me estraçalhou, sabe? Então, é ir vencendo essas barreiras e construir outros sonhos, né? Entender que a gente pode ser feliz, sim, que as coisas vão acontecendo não no meu tempo, mas no tempo da Maria Valentina, no tempo que Deus está preparando. A fé também, né? Claro, assim, a gente falha, eu não sou a mãe perfeita, não sou filha perfeita, não tem aqui um ser humano perfeito, mas a gente busca melhorar, aprender com os erros, né? Mesmo não conseguindo ir à igreja com frequência, mas a fé é o que te mantém, a oração dos amigos, isso tudo vai fortalecendo, né? Porque eu não sei como que foi para sua mãe, mas às vezes sair, eu tenho um pouco de dificuldade ainda de sair com a Maria Valentina em espaço comum, sabe? A gente não sabe como que vai ser a reação, se pode ficar bem, a bagunça que vai fazer, o medo das pessoas julgar também, o que as pessoas vão falar. Então, isso tudo a gente vai vencendo dia após dia, né? Como eu te falei, são caminhos que a gente vai percorrendo. É um aprender, né? Não tem um caminho pronto de como eu lido com a deficiência, de como, né? Não tem uma resposta pronta. A gente vai errando, a gente vai aprendendo e assim a gente vai seguindo. Você falando, Líbia, dessa questão do sair com a tua filha, eu me lembro de poucos momentos que eu sofri algum tipo de preconceito, né? Visivelmente. Das poucas vezes que aconteceu, eu, eu, como que se diz? Ou eu dei uma resposta de imediata para a pessoa, a un- ou eu desconversei, alguma coisa assim. Mas eu lembro que na escola, o interessante é que a minha mãe não queria, teve muita dificuldade de me colocar no colégio quando eu era pequeno. Justamente com medo das outras crianças. Porque criança pode ser um pouco assim, espontânea de vez em quando, né? Uhum. A espontaneidade das crianças é demais. Ela ficou com muito medo de acontecer alguma coisa, de ter alguma. O famoso bullying, né? Antigamente não falava bullying, falava piada de mau gosto. Aí, uma pessoa que foi muito importante para mim colocar na escola foi a primeira fonoaudióloga que eu tive. Ela é aqui de Itaperuna. Ela falou, não, Fátima, eu passava muito final de semana na casa dela. Eu passava muito final de semana na casa dela, porque ela se tornou amiga nossa, né? Ela falou, não, você tem que botar ele no colégio. Ele tem que ir, ele tem que ter a convivência. E minha mãe ficou com medo de eu chorar. Mas dizer ela conta que quando eu cheguei lá, eu entrei para dentro de sala, sem olhar para trás, ela ficou quase morrendo lá de fora. Mas nunca aconteceu de nenhuma brincadeira má, algum bullying lá. As crianças sempre foram muito acolhedoras comigo, entendeu? Eu passei por pouquíssimas situações desagradáveis da minha vida. Lógico, depois que a gente cresce, a gente começa a perceber mais os olhares, né? Uhum. E eu, como hoje já estou com uma idade mais assim, mais velho, a gente, eu contrariei totalmente o padrão de deficiente, né? Eu fui lá e fiz um monte de tatuagem e tal, furei a orelha. Eu falei,
Eu falo, já que a pessoa vai olhar, ela vai ficar olhando por algum motivo, entendeu? Mas agora, pouco tempo atrás, eu passei por uma situação muito constrangedora, que eu acho que eu já até comentei com você, o problema que eu tive aqui no estabelecimento da Peruna e tal. Mas foi a única grande situação que eu me lembre de ter passado, entendeu? Entendi. Então, quando você fala da escola, eu tive assim, Deus vai preparando tudo realmente, né? A Maria Valentina, quando as escolinhas de Itaperuna retornaram, eu falei assim, olha, já que a gente não está conseguindo todas as terapias que ela precisava, não tinha outra criança, né? Eu não tenho outro filho, não tinha priminho pequeno para poder ficar brincando com muita frequência, então eu resolvi matricular ela na escolinha. E aí, em 2020, quando as escolas retornaram, se eu não me engano, em agosto, mais ou menos assim, 2021, eu acho. E aí eu coloquei a Maria na escolinha. E como que foi importante? E como ela foi bem acolhida na escola também, sabe? Ajudou muito no desenvolvimento dela. Nesse período era só ela e mais uma coleguinha, e a tia Isa era assim totalmente acolhedora, carinhosa com ela. A diretora da escola também foi super inclusiva, sabe? Tudo que a Maria precisava. Na hora do intervalo, a colherzinha dela tinha um vibrador e aí precisava dar alimentação com essa colherzinha. Tudo que a gente, até hoje, tudo que precisa de implementar para Maria Valentina, a escola está sempre pronta, né? Sempre tentando participar das reuniões com as terapeutas. Então, essa participação da escola, né? Uma atuação inclusiva, né? Isso é muito importante para o desenvolvimento. E a concepção dos pais também, eu tive muita sorte, porque tanto os coleguinhas da Maria de turma quanto os pais foram assim completamente empáticos, sabe? E acolhedores. Tanto que tem amiguinho da Maria que assim, eles interagem de uma forma que é como se a Maria estivesse conversando normalmente com eles, sabe? Não tem barreira. E aí a gente vê que, na verdade, às vezes somos nós adultos que temos olhares. Criança não tem esse olhar que o Não, a adulto às vezes criança, tem, né? quando Tem um ela olhar tem muito um olhar puro. diferenciado, é que com certeza ela viu aquilo dentro de casa e está refletindo aquilo na rua. Porque criança não tem maldade. Não tem maldade nenhuma. Então, assim, eles já sabem o jeitinho da Maria. Se a Maria quer dormir na escola, já tem um amiguinho que sabe que ela gosta de dormir, que bate nas costinhas dela, ele bate nas costinhas dela. Ela não consegue puxar o carrinho da mochila ainda, o outro vai, pega a mochilinha dela e leva para ela. Então, assim, é muito bacana de ver, sabe? É muito gratificante ter pais com essa consciência de que, na verdade, somos todos iguais, né? Não tem essa distinção de que às vezes a gente vê aí nas redes sociais essas coisas. Então, graças a Deus, a Maria é uma criança super acolhida, super envolvida com os amiguinhos da escola. Deixa eu só dar um recadinho, Líbia. Uhum. Eu quero agradecer também, gente, meus parceiros da Planet Importadora. Para quem não sabe, a Planet é uma loja onde vende diversos produtos importados. Para quem é de Itaperuna, a loja fica lá na Avenida Cardoso Moreira, número 806 do centro. Mas para quem é de fora de Itaperuna, eles também têm um Instagram, que é o planetimportadora.com.br, e tem o site também, que é o planetimportadora.com.br. Olívia, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, em algum momento, teve alguma explicação o porquê da sua filha ter nascido com essa síndrome? Se é alguma coisa Não. que vem de família? Então, é uma alteração genética, né? E aí eu não quis prosseguir, né? Eu não tenho pretensão de ter outros filhos.
só a Maria Valentina. Então, eu não fiz a investigação para poder saber se é uma herança genética minha ou se é do pai da Maria Valentina. A minha preocupação foi em dar, sempre de dar o melhor tratamento para Maria Valentina, de ter sempre perto os melhores profissionais. E fiquei muito feliz de ver aqui o profissional que cuida da Maria no Rio, aqui participando da live. Então, o foco hoje é todo da Maria Valentina. Não me preocupa saber se é uma alteração minha ou se é do pai da Maria Valentina. Eu sei que é uma alteração genética, então não sei se eu conseguiria continuar dando o mesmo tratamento para Maria se eu tivesse outro filho. Então, a minha intenção é dar a melhor saúde possível para Maria Valentina, é ver o desenvolvimento dela, né? O nosso foco agora é na questão da fala dela. Como eu falei para vocês, ela ainda não fala, né? Mas eu li esses dias, né, que não importa com que idade que ela vai falar. Quando ela tiver com 15 anos, 20 anos falando, numa entrevista de trabalho, ninguém vai perguntar para ela com quantos anos ela andou, com quantos anos ela Verdade. falou. Né? É claro que isso, às vezes, alguns dias, isso traz uma ansiedade, uma aflição, isso é natural. Mas eu vou tentando equilibrar, como eu te falei, a gente é humana, né? Um dia eu tô mais forte, outro dia eu tô um pouquinho menos, e aí a rede de apoio que ela é essencial, né? Para dar esse suporte pra gente. Porque sozinha a gente não consegue nada, sabe, Ricardo? Eu vejo como é lindo ver o carinho da sua tia, de como, sem dúvida, foi importante para sua mãe ter a sua tia Carminha, que é exemplo para mim também. Como foi bom esses dias encontrar com ela na porta da faculdade e te deixar esperando, conversando, sabe? Verdade, eu fiquei uma meia hora esperando as duas conversarem. Então é extraordinário ter alguém que você sabe que vai estar com você ali a vida inteira. Porque não é uma situação para um dia, né? Nem dois, né? E saber assim, né? Eu posso contar com a tia Carminha a vida inteira, né? Então, isso, graças a Deus, eu tenho aqui na minha família também. Isso é muito importante, né? Ter esse suporte para a gente continuar seguindo. Então, te respondendo, eu não tive a preocupação de seguir com a investigação genética. A preocupação foi só de saber exatamente qual era o diagnóstico da Maria para poder implementar o tratamento certinho, né? E aí foi muito interessante que quando eu recebi o diagnóstico, a fisioterapeuta que cuidava da Maria naquele momento no Rio era a Maria Clara, do Espaço Habilitar. E a Lu, que estava aqui participando da live também, é responsável por fazer as órteses da Maria. Então, assim, a pessoa que a gente sempre vai, inclusive agora esse agosto a gente deve estar retornando. Ela falou assim: Líbia, você vai viver o seu momento de luto, mas o luto vai passar e realmente passa. A gente vê que a gente consegue outros caminhos, a gente vai ter outros sonhos, a gente vai ser feliz, a vida vai seguir. E às vezes a gente acaba sendo muito mais feliz do que quem aparentemente tem tudo, sabe? Então é só uma questão de como você olha as coisas, de o significado que você dá para aquilo. Sem dúvida, a união da família é É muito essencial, né? importante a família nesses momentos, né, Lívia? De poder contar com a nossa família, com as pessoas que gostam da gente, né? Sim, sim. E Assim eu falo, gente, a gente tudo fica precisa muito de mais todo mundo. fácil, né? Sim, fica tudo mais fácil, porque você cria uma confiança, né? Claro que eu tenho muito mais confiança, eu vou deixar entre deixar com uma tia, com uma prima, do que deixar com uma pessoa estranha. As pessoas da família já entendem o ritmo, já sabem normalmente o que a criança gosta, o que tem medo, né? Como que o jeito de cuidar, né? A gente vai aprendendo ali as necessidades de cada criança. Então, a minha família dá um suporte assim que é essencial para a gente seguir com a Maria Valentina. Lívia, eu vejo você postando muito sobre a comunicação alternativa que você usa com a Maria Valentina. O que seria essa comunicação alternativa? Então, quando a gente começou a perceber que a Maria Valentina
Estava demorando um pouquinho para poder falar. A Maria já tem 4 anos e ainda não consegue se comunicar verbalmente. Nós fomos na neuro dela no Rio, que é a doutora Silvia Miranda. E aí ela falou assim, olha, se ela não tiver uma forma de comunicação, isso vai trazer uma irritabilidade, ela vai começar a se expressar de uma forma de que ela não está conseguindo transmitir aquilo que ela deseja. Então, vocês precisam implementar o que é a comunicação alternativa, que é a CAA que a gente chama. Então, no Rio, né, a Maria começou a utilizar a comunicação alternativa e aí a gente tem a implementação da comunicação alternativa de maneira robusta e de uma maneira mais simples, que é através de um livro. E aí, logo na primeira semana de implementação da comunicação alternativa, a comunicação alternativa, ela seria semelhante, né, para quem não conhece da comunicação alternativa, que a gente tem das Libras, só que é uma comunicação através de um uso de figuras, de imagens. Então, através daqueles sinais, ela consegue expressar o que ela quer. E aí, logo na primeira semana de implementação de comunicação alternativa no Rio, tem um símbolo, né, na prancha de comunicação que é o mais. E toda vez que a Maria quer alguma coisa, na primeira semana, quando ela identificou que fazendo o sinal de mais, que o pedido dela seria atendido, ela começou a implementar. Então, as terapeutas perceberam que ia dar certo ali a implementação da comunicação alternativa com a Maria. E aí eu pensei assim, se ela ainda não tem a comunicação verbal e o uso da comunicação alternativa não impede, né, não inviabiliza a comunicação verbal, eu preciso trazer para ela essa oportunidade dela se comunicar. Eu quero a comunicação verbal? Eu quero, mas acima de tudo eu quero que ela se comunique de alguma forma. Então, até chegar na comunicação verbal, até vir a fala, que ela consiga se comunicar através das pranchas de comunicação. E aí, hoje ela tem o livro, né, da comunicação alternativa e ela tem o iPad. O programa, ele funciona no iPad, nós compramos o iPad, compramos o programa também, que é americano, e aí a gente vai implementando. O ideal é que essa comunicação alternativa, ela seja aplicada em todos os espaços, mas a gente ainda, né, a gente está iniciando essa implementação, né? O próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência nos garante o acesso à tecnologia assistiva. Só que aqui em Itaperuna, Maria foi uma das primeiras crianças a ter acesso à comunicação alternativa, né? Então, eu volto a falar, né? A gente tem uma legislação que nos garante direitos, porém, a efetividade desses direitos ainda é uma coisa um pouco distante, né, da nossa realidade. De fato, né, fizemos semestre passado também, através de um projeto de extensão na Uniredentor, um projeto de acessibilidade e inclusão, trabalhamos com a CAA. A Silvia coloca, né, a CAA precisa se tornar mais conhecida para todos, e aí um dos projetos, né, dos planos que a gente tem, é que a gente tivesse os espaços públicos, né, de todos os lugares. Vamos pensar se a gente tivesse no polo esportivo, que é um lugar que a Maria gosta de ir, a identificação com pranchas de comunicação alternativa, para que ela pudesse dizer através da prancha em qual brinquedo que ela quer utilizar, o que ela quer fazer, se ela quer ir ao banheiro, se ela quer beber água, né? Porque às vezes ela não vai estar comigo o tempo todo para eu poder entender, para eu poder ensinar ali com ela. Então, e que as pessoas também possam aprender, né? Porque para ela se comunicar, as pessoas precisam conhecer a comunicação alternativa. Se você não conhece a prancha, se isso não é divulgado, você não vai dialogar. Então, quando a Maria vai para a escola, agora está de férias, né? A gente envia também para a escola a prancha de comunicação alternativa e o iPad. O iPad da Maria, ele é utilizado só para comunicação alternativa. Ela não vê desenho no iPad dela. Ela sabe que aquilo ali é um instrumento dela, é a voz dela. Então, ela tem que entender que através daquele instrumento ali, ela vai conseguir dar os comandos dela para ela se comunicar, né? Então, é uma maneira da comunicação fluir até que venha a comunicação verbal. E é importante mencionar que o uso da comunicação alternativa, ele, na verdade, ele é um instrumento
que ele favorece a comunicação verbal. Né? Então, algumas mães às vezes acham, vai ficar só usando a comunicação alternativa e não vai falar. Não, não é isso. Né? Pelo contrário, ele incentiva a comunicação verbal. Lívia, como que você imagina sua filha, o mundo perfeito para ela no futuro? Ela estudando, ela ter uma vida, digamos que normal, a gente não sabe nem o que seria normal, afinal de contas, né? Mas uma vida, ter uma profissão, fazer faculdade. Então, logo no comecinho eu falei, né, que os sonhos mudaram. E realmente o meu sonho hoje é ver a legislação tendo efetividade. A gente tem aí 8 anos de Estatuto da Pessoa com Deficiência. A gente tem um plano educacional individualizado para a pessoa com deficiência. Meu sonho é que esse plano seja realmente implementado pelas escolas, que as escolas, que as universidades cada vez mais, de fato, sejam inclusivas, né? Que abrem os espaços para a inclusão, que o mercado de trabalho também apoie, né? A inclusão. Claro que é super importante acreditar, né? E aí eu lembro muito da terapeuta da Maria falando que ela era uma gelatina de tão flácida que ela era. Mas a Maria, ela sempre teve assim uma força tão grande, ela sempre lutou tanto, sabe? O nome dela não é à toa, ela é uma valente desde bebezinha, porque ela fazia até hoje, fisioterapia são 2 horas de fisioterapia direto lá no Rio. E você via que assim, ela acreditava, então se ela acredita, eu que sou mãe mais ainda, né? Então o primeiro passo é a gente acreditar. E quando eu vejo para você e vejo como que você faz coisas extraordinárias, como que eu posso aprender com você? Eu falo assim, gente, eu preciso de uma aula de informática com o Ricardinho, porque eu não sei nada. Para gravar um vídeo, para poder entrar aqui no Instagram, o Ricardinho está me ensinando passo a passo. Eu falei assim, não tem limitação, né? O ser humano que cria barreiras quando na verdade não existe, né? Então, é romper com o capacitismo, é romper com os estigmas e criar espaços e oportunidades para todas as pessoas. Lívia, hoje a gente fala da legislação. É muito bonito a gente ver tudo no papel, né? Mas pena que na prática, muitas das vezes, não funciona, né? Você dar efetividade é algo muito, muito, muito difícil, Ricardo. Então, assim, é continuar lutando, é entender que tem direito, e aí eu acho que a gente precisa ampliar essa divulgação dos direitos, né? Muitas vezes as pessoas não sabem que tem um determinado direito. Quando a gente fala da comunicação alternativa, por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, inclusive, garante o financiamento da tecnologia assistiva. E muitas pessoas não sabem nem o que é a tecnologia assistiva. Se você não tem condições de adquirir essa tecnologia assistiva, você pode propor uma ação judicial. Então, divulgar os direitos, por mais que esteja lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu acho que ainda carece de uma divulgação, carece de informação, sabe? E agora eu tô assim, não, tenho direito, então eu vou realmente correr atrás, agora eu tenho direito à isenção de IPVA, já fiz a isenção de IPVA, eu tenho direito à isenção do IPI para adquirir um automóvel, para poder dar uma melhor condição de transporte para Maria Valentina. Então, né, eu quero. Eu tenho direito ao estacionamento, então eu vou fazer. Né? Porque É é até direito, não é interessante você falar privilégio. disso, Lívia. Eu acho que você poderia listar para as pessoas que estão assistindo quais são os direitos que uma pessoa com deficiência tem. Então, a gente tem um leque de direitos garantidos na Constituição Federal, no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Difícil aqui te listar todos os direitos, mas quando a gente fala de direito à saúde, a Constituição Federal de 1988
diz que o Estado, né, deve garantir a saúde de maneira integral. Então, se você tem uma deficiência, se você precisa, por exemplo, fazer determinada coisa, o Estado, né, e aí eu falo especificamente de Estado, o Estado tem que ser responsável por te garantir saúde. Se a gente fala de educação, a Constituição Federal também nos garante educação, uma educação inclusiva, e para além, aí eu lembro muito de uma aluna que falava que às vezes a gente tem a sensação de que a sociedade quer simplesmente cumprir a legislação, mas de fato não traz a implementação do direito na forma devida. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele nos garante, né, o plano individualizado. Então, a gente precisa, né, realmente fazer valer esses direitos. Se a pessoa tem uma determinada deficiência, ela tem direito a um plano de estudo diferenciado. Isso às vezes não ocorre na prática. Se tem uma determinada patologia, ela precisa de um mediador. E aí a gente vai evoluindo aos poucos, né? A sociedade precisa entender que a gente tem hoje uma população significativa, estatisticamente falando, de pessoas com deficiência, e a gente precisa criar espaços. Então não tem essa argumentação de que eu não estou pronta. Eu também não estava pronta para ser mãe atípica. Ninguém está pronto, né? Ninguém está pronto, né? Mas a gente tem que se preparar, a gente tem que buscar. Eu acho que é muito estudar, se importante também, atualizar. Lívia, a sociedade parar de rotular as coisas, né? Porque eu lembro muito, na época que tinha o Colégio Laranjeitor, a sociedade como um todo rotulou aquele colégio como o colégio dos autistas. E não era só isso. Tinha vários alunos que não eram autistas estudando lá, né? Mas por lá acolher crianças autistas que as outras escolas não estavam preparadas, lá criou esse rótulo que era um colégio atípico, né? Uhum. Mas aí tá, Ricardo, vão se preparar quando? A gente precisa sair da zona de conforto, né? Que às vezes a gente fica. Essa preparação ela tem que iniciar, já era para ter começado há muito tempo, né? E aí, se não houver a efetividade dos direitos, ela não vai ser alcançada. A lei vai ficar lá e você não tem efetividade, né? E o sonho de qualquer mãe atípica é ver seus filhos numa sociedade inclusiva, podendo frequentar escolas inclusivas, mercado de trabalho. Frequentar lugares que outras pessoas também vão, né? Sim, sim. E aí, eu tenho visto muito, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo, achei até muito interessante. Esses dias eu vi um post do aeroporto de São Paulo, com uma sala toda estruturada para receber crianças com TEA, né? Então, ou seja, é isso que a gente precisa. É um shopping com um lugar preparado, com uma sala preparada, né, para receber as pessoas com deficiência, porque a Constituição Federal nos garante saúde, educação, lazer, cultura, né? Para todos, somos todos iguais. E muita gente vai falar, mas a gente mora numa cidade pequena, não tem estrutura. Mas alguns anos atrás, eu fui num show no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro a gente sabe que é uma cidade muito maior que Itaperuna, que é a capital do nosso estado, né? E o local que eu fui no show era uma casa de show grande, mas não estavam preparados para receber um cadeirante naquele momento. Por quê? Era um show de uma cantora internacional, a gente compra o ingresso, sinaliza que é o ingresso para deficiente, né? Só que era no setor no andar de cima. Na hora de abrir os portões, por má organização do local, eles abriram tudo ao mesmo tempo, o elevador não estava funcionando, foi aquela multidão de gente entrando, quase pisoteando os outros. Se eu não tivesse num local que tivesse
um funcionário do lado, eu ia ter que ir embora. Aí o funcionário me colocou numa área mais reservada, aonde no primeiro andar que dava para ir com a cadeira. Então não é só Itaperuna, não é só cidade pequena. Todas as cidades não estão preparadas. O ser humano como um todo não está preparado. Por quê? Você vai na rua, tem gente parando o carro na frente de rampa. Né? Isso, para mim, é uma falta de respeito com o próximo. Você vai na rua, tem umas calçadas enormes. Então, isso, eu acho que a sociedade como um toda tem que mudar, tem que se preparar para acolher o próximo. É empatia, né? A gente entender que a legislação ela precisa ser cumprida e ter empatia, né? Não é fazer só por fazer, né? Você fazer uma rampa e no meio da rampa você criar um degrau para dizer que cumpriu a legislação e na verdade você não cumpriu nada, né? Porque como que uma pessoa cadeirante vai passar ali daquela forma? É uma rampa que ela tem uma inclinação que não possibilita que o cadeirante acesse aquela rampa. Então, é fazer a coisa seguindo realmente um padrão para poder ser de fato acessível, né? Não é fazer só por fazer. Por vezes a gente vê isso. Ah, é uma rampa, mas aquela rampa tem uma inclinação que uma pessoa cadeirante consegue acessar a rampa? Não, às vezes não tem. Então, não resolveu nada ter a rampa, mas não fazer a rampa conforme deve ser feito. Então, E o interessante também é experiência própria. Eu hoje, eu saio, eu vou para festa, eu vou em show. E, lógico, tem as dificuldades? Tem. Vamos falar que não tem dificuldade? Tem. Mas também, por morar numa cidade pequena, igual Itaperuna, todo mundo praticamente conhece todo mundo. E se ajuda, né, Lívia? sim. Por exemplo, aqui a gente pode ter contato, por exemplo, com o local, o dono do local que está fazendo os shows X, né? O dono do restaurante Y. Então, facilita também um pouco a vida das pessoas. Sim, não, a gente tem visto algumas iniciativas nesse sentido, de cultura, de lazer em Itaperuna. O movimento ele está crescendo, né, Ricardo? Acho que isso é muito Sim. importante. É unir forças e fazer isso ampliar, crescer cada vez mais, né? A gente quer mais, eu quero livre acesso, eu quero, né, que Maria Valentina e todas as crianças tenham todos os acessos que todas as pessoas têm. Então, é isso que a gente quer. Eu acho que o primeiro passo já está sendo dado, é continuar nessa caminhada, lutando aí para ampliação dos direitos. Líbia, eu quero agradecer você mais uma vez por ter aceitado abrir essa parte da sua vida, né? Abrir essa parte, que é uma coisa de família íntima, né? Mas que vai servir para ajudar outras pessoas, com certeza. Ver que o diagnóstico não é o fim do mundo, é só o começo, né? Quero te agradecer, dizer que para mim foi muito bom ter essa conversa com você. Dizer que segunda-feira nós estamos juntos de novo, né? Eu não sei se esse semestre você vai me ser minha professora de novo, mas com certeza a gente vai se esbarrar naquela faculdade. Vamos sim, será um prazer enorme te receber lá na faculdade. Agradeço mais uma vez o convite, né, de participar aqui do podcast. Como eu te falei, foi um desafio, os desafios me movem. Foi bom participar, foi bom conversar um pouquinho, né, sobre como recebi o diagnóstico, de como é importante um diagnóstico precoce, de implementação de terapias, de acreditar que um diagnóstico não define nenhuma criança, que a gente pode alcançar aí desenvolvimento muito além daquilo que nos é passado no momento de uma consulta, de um diagnóstico, sabe?
Então, muito obrigada, né, pelo seu convite. Já te falei que você me inspira, de como a sua alegria de seguir a vida me motiva, me dá força para poder seguir na minha Obrigado. caminhada, na minha maternidade também. Você é fonte de inspiração para mim e de força também. Obrigada à minha família que está aqui também, que me dá todo o apoio necessário, né? Então, foi muito bom estar nesse momento aqui com vocês. Para finalizar, gente, eu quero dar dois recadinhos. O primeiro é para dizer que a live vai ficar salva. Vocês podem ver depois. Para vocês curtirem, comentarem. E semana que vem tem mais um convidado. E também eu quero agradecer ao mais um parceiro, que é o o pessoal lá da Dimensão. Para quem não sabe, a Dimensão é uma empresa daqui de Itaperuna, que atua no mercado do show business há mais de 30 anos. Eles são especializados em produção e realização de eventos. Eles atendem diferentes eventos, seja ele público, particulares ou corporativos. A Dimensão se destaca no estado do Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo. E agora, essa semana, vai ter a exposição de Pádua, o show vai ser todo feito, a estrutura pela Dimensão. Vocês podem conferir a programação deles no @Dimensão Oficial. Obrigado, Líbia, mais uma vez. Se precisar de mim, você sabe que você pode contar comigo. Se você ajudar nas postagens, no seu auxílio tecnológico, né? Até semana que vem, Líbia, e até semana que vem, pessoal. Obrigada, Ricardo, mais uma vez. Um abraço. A gente se encontra na próxima semana, então. Um grande abraço para vocês. Obrigado, Líbia. Tchau, Tchau. tchau. Vai ser. Aqui? Vai ser. Aqui? Quero agradecer, gente, a participação de todo mundo, tá? Mandar um abraço para todo mundo que comentou, curtiu essa live. Semana que vem, gente, nós temos mais, tá? Eu vou encerrar aqui por hoje. Vou comer o lanche que tá aqui, que o pessoal lá do AF Americanas mandou para mim, junto com a lanchonete do seu Osmano. Aqui? Não, Aqui? é, Aqui? do lado. Aqui? Olha.